Aleluia, que alegria, que bênção que é estar aqui podendo ministrar a palavra de Deus, ministrar a palavra do Senhor, reunidos como igreja em nome de Jesus. Que bênção que é isso, e eu me alegro por isso, por ter essa oportunidade de estar desenvolvendo um chamado, permitindo que Deus nos use para a glória dEle. E hoje nós estamos aqui finalizando uma série que nós começamos, tratando sobre as estações de Deus. Nós tratamos, há 3 semanas atrás, nós começamos a tratar sobre essa série, as estações de Deus, e nós começamos a falar sobre o inverno, depois nós falamos sobre o outono, e semana passada nós tratamos sobre a primavera. No inverno nós tratamos, resumidamente, nós falamos que é uma estação de um tempo difícil, um tempo de perdas, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de escassez, um tempo no qual as coisas ficam mais complicadas. É um tempo frio, gelado, gela corações de muitos. Depois nós tratamos sobre o outono. O outono é um tempo onde que essa estação tem ventos fortes, que movem algumas coisas, que geram algumas transformações em nossos contextos. E depois nós falamos sobre a primavera, que é um tempo de espera, mas também já é um tempo de declaração do que vai acontecer, já é um tempo já de uma experimentação de coisas em Deus também. É um tempo também, só que também é um tempo de guerras. Na época da primavera aconteciam as guerras, muitas guerras que a gente vê relatada na palavra aconteciam na primavera. E hoje nós vamos tratar da última estação. Nós vamos falar sobre o verão. Existe uma estação, o verão, que essa estação fala conosco também. Nós temos aprendido aqui, nós temos falado sobre isso aqui, que o natural aponta para o espiritual, e nós vamos ver hoje também que isso se revela também através dessa leitura que a gente faz, dessa estação chamada verão. O verão, que se a gente fosse trazer alguns significados, algumas traduções sobre esse tempo, é um tempo de colheita, é um tempo de realização, é um tempo de alegria, é um tempo de frutificação, é um tempo de liberação. O inverno passou, as dificuldades, as lutas, e agora é o tempo de aproveitar os despojos. É um tempo da frutificação, é um tempo da colheita plena. O verão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, no verso 28, Gênesis, capítulo 8, verso 28, Jesus, Deus ali, formando todas as coisas. Depois que Ele forma todas as coisas, acontece o dilúvio, passa Noé, e Deus faz uma aliança com Noé, e Ele faz uma declaração, aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 8, no verso 22, que Ele fala assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma declaração que Deus faz, é uma promessa que Deus faz sobre a vida de Noé, mas não sobre a vida só de Noé, porque nossa descendência, todos nós, estamos também em Noé. Da mesma forma que estamos em Adão, estamos também em Noé. Porque quando acontece o dilúvio, Deus, através daquele processo do dilúvio, mata todos os seres humanos, menos Noé e os seus, a sua família. E aí, né, quando acaba o dilúvio, Ele levanta um altar ali, e aí Deus faz essa declaração, faz essa promessa, que sim, tem uma força natural, claro que tem. Toda vez que você vê o arco-íris, aquela ali é uma forma que Deus usa do natural, é uma forma natural que Deus usa para nos trazer a memória de que existe uma aliança com Ele. Deus fez uma aliança com o povo ali: eu não vou mais acabar com a terra, com as águas. E ali, nesse processo dessa aliança também, Ele faz essa promessa, que enquanto a terra existir, vai ter sementeira e ceifa, vai ter frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Claro que aqui é algo natural, mas essa aqui não fica preso. Deus não faz só uma declaração para uma questão natural. Aqui existe uma leitura espiritual.
Deus vai ensinar, Deus nos ensina, ensinou o povo e continua nos ensinando, através desses processos de dia e de noite, frio, calor, semear e colher, verão e inverno. E essa leitura que nós precisamos entender, nessa palavra aqui, no original, quando a gente vai se debruçar aqui no original, quando a gente vai buscar no original, essa palavra verão no original aqui, significa fruta, colheita, ou seja, é um produto, é o grão, o fruto, é uma estação, é a fruta do verão, e também significa casa. Que coisa, como assim? No original, aqui, essa palavra verão, não fala assim sobre não é o sol, o calor, não. No original, ele vem falar sobre fruta do verão. Ou seja, essa palavra que está dizendo para nós aqui, verão, fazendo a leitura aqui, a interpretação, significa frutificação. Frutificação. O verão, na verdade, essa é a leitura que nós temos que ter do verão. É um tempo da frutificação. Vai ter frutas que são frutas próprias do verão, fruta do verão, colheita, fruto apropriado, frutificação. O que Deus está dizendo para nós? Sempre vai haver frutificação. Inverno vai ter também, mas frutificação. Vai ter o tempo da semeadura, mas vai ter o tempo da colheita. Vai ter o tempo, vai ter dia, mas também vai ter a noite. Vai ter frio, mas vai ter calor. Então, qual que é a leitura que nós temos que ter quando nós estamos experimentando o verão em Deus? Esse tempo de estação em Deus. Nós temos que entender que nesse tempo Deus espera de nós que a gente dê uma resposta a Ele nesse tempo. Qual é a resposta? Frutificação. Frutificação. O que Deus espera de nós é a frutificação. Lá na parábola que Jesus, lá em Mateus capítulo 24, convido você a abrir, a ler no seu aplicativo, na sua Bíblia impressa, Mateus capítulo 24, a partir do verso 29, Jesus fala aqui, Jesus trata de uma parábola. Eu já falei dessa parábola aqui na outra ministração, que é a parábola da figueira. E ele fala assim: Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, olha o que Jesus fala: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando vem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus usando aqui uma linguagem, Jesus usou muitos tipos de linguagem para nos explicar, para nos embutir, para incutir em nós os princípios do reino. Ele usa parábolas para falar sobre isso. Então ele usa situações naturais para apontar para situações espirituais. Deus usa o natural para apontar para o espiritual. E ele fala assim: presta atenção na parábola da figueira. Olhem para a figueira e para as árvores. Quando ela começa a brotar, vocês já sabem no natural que vai acontecer algo. Vocês sabem que estão na primavera, mas que vai chegar o verão. O verão vai chegar. Vai vir o verão. Uma estação muito esperada. É uma estação muito esperada. É o tempo da alegria, é o tempo da frutificação. Mas ele fala o seguinte, olha aqui que ele diz, presta atenção na parábola. Ele fala assim, assim também, olha o verso 31. Quando virem acontecer essas coisas, que coisas? As coisas que estão escritas no contexto desse texto antes. Ele está falando sobre coisas que vão acontecer antes da vinda dele. Antes da chegada, da segunda vinda dele. Antes da vinda do Filho do Homem. Ele fala, tanto é que se você for ler ali os versículos antes, ele diz coisas que vão acontecer. Eu não quero aqui tratar disso aqui hoje. Mas ele fala assim, quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, quando vocês virem essa coisa acontecer, presta atenção na parábola da figueira. Entenda, veja o natural e entenda o espiritual. Quando vocês virem essas coisas acontecer, preste atenção, porque quando vocês virem essas coisas acontecer, saibam que está próximo o reino de Deus. Qual que é a outra leitura que eu posso fazer e devo fazer?
Verão também tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus. Qual que era essa declaração que Jesus fez aqui? Ele estava falando, como eu disse aqui, sobre a vinda do Filho do Homem, ou seja, a segunda volta dele, quando ele vai vir pela segunda vez, pela última vez, pela segunda vez, vai vir buscar a igreja dele, o povo dele, os remidos. Quem ele vai vir buscar? Os arrependidos, a igreja dele. Fala assim, olha, quando vocês começarem a perceber essas coisas, não é para ficar com medo, não é para ficar com temor, não é para ficar desesperado, não é para falar assim, acabou tudo. Não, entendam. Está chegando o próximo reino de Deus. Essa é a leitura que nós temos que fazer. E aí, no meio de um caos que nós estamos vivendo, pandemia é caos. Pandemia é caos. E esse caos está global. Global. Nós temos que fazer algumas leituras. Nós temos que fazer uma leitura. Essas coisas estão acontecendo. Esses dias está acontecendo uma outra coisa. Israel está sendo atacado. Márcio, então você está querendo dizer que Israel é um tipo de um relógio de Deus no tempo? Não. O Israel natural hoje não fala mais nada para nós. Nós não vivemos mais debaixo das coisas que acontecem com o Israel natural. Mas o que está acontecendo lá? Rumores de guerras. E a Bíblia diz que essas coisas haveriam de acontecer. Pandemia, rumores de guerras, esfriamento dos corações. São sinais. Igreja se esfriando, pessoas se desviando, esfriamento de coração, pessoas começando a falar heresias. Sinais. Jesus nos direcionou aqui. Quando vocês virem essas coisas acontecer, preste atenção. Tá para chegar. O verão vai chegar. Qual que é a leitura do verão aqui? Quando chegar o verão definitivo, o reino de Deus chegará. Mas é verão para quem? É verão para os remidos. É verão para os salvos. É verão para os arrependidos. É verão para a igreja dele, fiel. Aí é verão. Porque quem não é fiel, para quem não é remido, para quem não é arrependido, vai ser inverno eterno. Inferno, inverno. Até uma rimadinha. Essa é o entendimento que nós vamos ver. Por isso que a gente tem que fazer esse discernimento, porque a leitura natural nossa vai ficar conturbada, porque nós vamos ver gente desesperada e ao mesmo tempo gente esperançosa, porque o mundo está no caos, o mundo está na bagunça. Mas se nossos olhos se moverem pelo natural, a gente vai se perder no processo. Nós temos que entender o que a palavra está dizendo para nós, nos ensinando, nos conduzindo, porque nós temos que entender que o natural aponta para o espiritual. Esse caos, essa bagunça vai acontecer. Logo também a gente vai começar a ouvir rumores de paz. Os sinais vão chegar. E a igreja tem que estar preparada. A igreja tem que estar firme, fiel, servindo a Ele, firme. Porque eu já falei isso e vou repetir. Jesus, ele veio pela primeira vez, ele veio para os pecadores, para salvar os pecadores. Mas a segunda vinda dele não vai vir para levar os pecadores. A segunda vinda dele vai ser para levar os arrependidos. Porque ele deu oportunidade para todos nós, os pecadores. O quê? Nos arrependemos. E quando ele voltar, ele não vai mais voltar por causa dos pecadores. Ele vai voltar por causa dos arrependidos. Porque ele vai vir buscar uma noiva adornada, bonita, sem mancha, sem ruga. A noiva linda, bonita, arrumada, adornada, sem mancha, não é pecadora, não tem pecado. É uma noiva linda, arrependida, como nós lemos lá em Cantares, tratando sobre a primavera. Formosa minha, amada minha. Ele trata assim da igreja dele. Então nós temos que compreender essas coisas, entender os tempos em Deus, qual que é o tempo que a igreja está vivendo. E às vezes, como já falei aqui, pode ser que você na sua vida pessoal está vivendo um tempo, mas a igreja, o contexto social também, que é diferente às vezes da igreja, às vezes sim, às vezes não, está numa outra estação. Mas você usa a estação que você está vivendo para abençoar a noiva, para servir a noiva, para ser a igreja. O que isso também aponta para nós? Aponta para nós o quê? Jesus, usando essa parábola aqui, ele aponta para nós para dizer o seguinte: nesse verão,
haverá é o final dos ciclos. Ali, nesse verão, vão acabar os ciclos, não vai ter outro ciclo. Acabará. Na vinda dele acaba tudo. Tudo vai ser consumado tudo já foi consumado na cruz, mas ali ele vai consumar a obra como um todo, por completo, e vai levar a igreja dele. Então, qual que é o entendimento que a gente tem que ter? Haverá uma declaração de final de ciclos, porque Deus, Ele permite que nossas vidas nós vivamos em ciclos. Qual que é o problema que muitas vezes nós acontece conosco, que nós erramos? Nós não finalizamos ciclos nas nossas vidas. Ciclos, e usando a linguagem, para usar a linguagem das estações, às vezes a gente não finaliza nossos invernos, às vezes nós não finalizamos nossos outonos, nós ficamos ali, naquele processo, não finalizamos nunca, porque os ciclos em Deus, nas nossas vidas, não necessariamente é cronológico, não é como são os ciclos da natureza, não, pode ser que alguém esteja vivendo um ciclo de inverno há 20 anos, infrutífero, não gera nada, quando vai sair do processo, retorna. Por quê? Porque não vive em fé, não vive em busca, não vive em entrega, não deixa Deus tratar nos processos, curar, limpar, podar, tratar, direcionar, impulsionar, enviar, não permite. Mesmo estando num contexto de igreja, mas num contexto de igreja religioso, frequenta, vem, está aqui, vai ali, está aqui, mas aí nunca tem um processo de frutificação efetivo. Você olha e não vê frutos. Os ciclos não finalizam, mas Deus, Ele precisa que os ciclos das nossas vidas finalizam para a glória dEle. E aqui a gente tem que entender que esses ciclos aqui não é necessariamente processos de mudança, mas são esses processos acontecem em nós. Essas mudanças, essas metamorfoses, esse tempo de metanoia acontece em nós. E quando acontece em nós, eu estou preparado para servir o meu próximo. Quando eu entendo as estações, fluo conforme as estações, eu estou apto para ser abençoador, eu estou apto para frutificar, eu estou apto para continuar na caminhada, em vez de ficar patinando, ou então, como a Bíblia diz, alguns que retrocedem, esses aí, complica. O que nós temos que entender é isso, que nesse tempo também, no verão, o que Deus faz no verão? Deus é um tempo também no verão, um tempo do descanso. Do descanso. No verão é o tempo do descanso. Você trabalhou, labutou, semeou, cuidou, e agora está na hora do descanso, de aproveitar a sua colheita, aquilo tudo que você plantou, semeou, como nós vimos aqui também, uma outra ministração, às vezes foi uma semeadura com choro, com pranto, com dificuldade, mas quando nós voltamos com os feixes, nós nos alegramos. Então é um tempo de descanso, esse descanso aqui, nós temos que entender, porque alguns nesse processo também erram, pensam que descanso é parar de fazer tudo, não, é descanso no Senhor, é um tempo de descanso no Senhor. Eu descanso nele, eu entro no descanso dele, porque quando nós, existe um descanso que está preparado só para nós, a Bíblia diz isso lá em Hebreus, por exemplo, quando esse verão chegar, quando a segunda vinda de Jesus vier, nós entraremos definitivamente no descanso, mas Deus, Ele tem uma linguagem dele, uma forma de fluir com as coisas, diferente do natural. No natural, o descanso é relaxar. Você já deve ter pensado aí sobre uma rede, uma água de coco. Você deve ter pensado em coisas desse tipo, uma praia, um lugar bem legal, bem tranquilo. Não, o descanso no Senhor não significa que é deixar de fazer as coisas. Descansar em Deus não significa que é deixar de orar, deixar de vir para a igreja, deixar de trabalhar. Não significa que descanso não é sinônimo, descanso no Senhor não é sinônimo de ociosidade. Não é sinônimo ocioso com descanso. Deus não permite em nenhum momento na palavra dele que o povo dele seja ocioso. O que é ser ocioso? Não fazer nada, não trabalhar, não frutificar. Estou ocioso. Só fica na internet, aquelas coisinhas, tal. A pessoa é ociosa. Não. Descansar não é ser ocioso.
é descansar no Senhor. Significa que é descansar nele. O que significa isso? É confiar, de uma forma sintetizada, até porque também não é nosso objetivo, foco aqui trabalhar isso hoje, mas o descansar aqui é confiar plena, é entrar numa confiança plena nele, confiar plenamente em Deus, entregando tudo a Ele. É descansar. Fique tranquilo, descanse, lance sua ansiedade sobre Ele e deixe que Ele faça tudo por você, porque existem coisas que nós não podemos fazer nem por nós mesmos. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas do Senhor vem o crescimento. O crescimento não pode vir através das nossas mãos. Nós não conseguimos fazer o crescimento de uma planta. Nós podemos plantar, nós podemos semear, nós podemos tratar ali do processo, mas o crescimento quem dá é Ele. O crescimento é dele. Não adianta você se preocupar, não adianta você se enfadar, não adianta você querer trabalhar com um braço humano. Não, é isso que Deus fala conosco. Pare de fazer na força do seu braço humano, no entendimento do seu intelecto. Descanse em mim, na minha palavra, porque o crescimento quem dá sou eu. Você lança a sua semente em fé, mas quem dá o crescimento é Ele. Ele nos dá o crescimento, porque no tempo do verão as árvores estão verdes, carregadas de frutos. No verão também o dia é mais longo, a noite é menor, mas o dia é mais longo, tem mais luz o sol. A luz do sol, a leitura que nós temos que fazer, que significa a bênção de Deus, a luz do Senhor. O Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa luz. No verão a luz é maior, é mais tempo de exposição da presença dEle. As noites são mais curtas, porque no inverno a noite é mais longa, bem mais longa, mais sombria também. Sabe, a palavra diz sobre o espanto noturno. No tempo de verão, esse espanto noturno é retirado. Deus repele esse tempo em nossas vidas. Mas também a flecha do meio-dia, aquela maligna que está escrito lá em Salmos 91, também Deus quebra, Deus desfaz, Deus despedaça. Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender que existe o tempo de plantar, como lá o livro de Eclesiastes fala, lá no capítulo 3, tem o tempo de plantar, mas também existe o tempo da colheita, existe o tempo de colher. Existe o tempo de plantar, mas existe também o tempo de colher. No verão é o tempo da colheita. No verão é o tempo da colheita. É o tempo da colheita. No livro de Judas, livro de Judas, lá no finzinho, antes do Apocalipse, Judas, o livro de Judas, no versículo 12, está escrito assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas e desraigadas. Palavra forte, palavra dura, a palavra dura vindo da parte do Senhor, aqui no livro de Judas, tratando sobre a igreja dele. E aqui ele está tratando sobre a igreja, sobre a liderança da igreja, sobre a igreja como um todo, e ele está falando assim, ele está tratando aqui, é uma palavra aqui de exortação forte, e ele está falando assim sobre esse tipo de povo, que eles são essas coisas que nós lemos aqui, como rochas submersas, e eles estão nessas festas, ficam banqueteando, mas são pastores que eles somente se apacentam a si mesmos. E aí que ele diz, qual que é a outra linguagem que ele usa aqui? São árvores em plena estação dos frutos, verão. Árvores em plena estação dos frutos. Está na época, na estação de frutificação. Mas essas árvores, faça a leitura. Árvores aqui, sempre quando vai falar de árvore, aqui praticamente quase todas as vezes a palavra está dizendo sobre as pessoas, sobre nós. Árvores. E aqui, esse contexto aqui, são as pessoas, a igreja. Árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas. Se na estação de Deus, nas estações de Deus, você não responde corretamente,
haverá uma revelação sobre isso. E aqui a palavra diz com toda firmeza que são duplamente mortas. No tempo do verão, Deus olha para nós, e aquilo que eu disse no começo, e espera de nós uma resposta. Qual é a resposta? Frutificação. Frutificação. Existe outra parábola, a parábola dos talentos, que diz que o homem saiu a distribuir talentos, deu para um X, deu para outro 5, deu para um 5, para 2, outro 1. E aí, aquele deu 5, a Bíblia diz que ele já saiu rapidamente, já foi tentar frutificar aquilo, trabalhar com aquilo, e ele volta depois com o resultado: você me deu 5, eu estou voltando aqui com mais 5. Deu 2, e o cara de 2 também fez a mesma coisa, e ele falou: você me deu 2, eu voltei com 2, aleluia. Aí aquele que deu 1, ele olhou para aquilo e falou: ai, esse meu Senhor, ele é meio duro, né? Aí eu vou enterrar. Enterrou. Quando chegou no momento de prestar contas, o Senhor pergunta: cadê o que eu te dei? Então, eu sabia que você era um homem duro, né? Então eu fiquei com receio, eu guardei. Aí existe uma palavra dura sobre aquela pessoa que acontece isso. Por quê? Porque ele tinha que ter chegado no tempo certo, dado a resposta: frutificação. Frutificação. Eu falei aqui da parábola da figueira, tratando sobre a primavera. Jesus olha para uma figueira, olha para ela, procura um figo, procura um fruto, só vê folhas. A Bíblia diz que Jesus a amaldiçoa. E aquilo, Jesus, era uma linguagem que estava falando sobre o povo. Porque a figueira é uma das árvores que representa o povo de Deus. Figueira, oliveira, videira. São árvores que simbolizam sobre o povo de Deus. E ele olha para aquilo, só vê folhas. E a Bíblia diz que ele amaldiçoa. E aquela figueira seca. Porque no tempo das estações de Deus espera de nós a frutificação. Sabe por quê? Até porque Ele já nos concedeu todos os recursos necessários para frutificarmos. Nós só não frutificamos se não quisermos. E aqui, nesse versículo que nós lemos aqui de Judas, o que também nós temos que compreender, entender e discernir? Que nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Temos que quebrar, nós temos que destruir no seio da igreja, no meio do povo, o quê? Nós temos que destruir o ciclo do desperdício. Porque eu vejo muitos irmãos no tempo do verão, no tempo da abundância, ao invés de pegarem, é agora, vou frutificar. Não, eles dão uma relaxada, eles dão uma viajada, eles dão uma patinada, eles olham só para o umbigo, só querem se satisfazer, e aí eles pegam e desperdiçam, começam a desperdiçar os frutos que Deus providenciou para ele. Vai pegar o fruto caiu, apodrece, estoura, estraga. Então, nesse ciclo, nós temos que discernir que não podemos desperdiçar as oportunidades, porque no verão Deus abre janelas de oportunidades. Janelas de oportunidades. E se nós estivermos regalando, olhando só para nós, para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, para a nossa vontade, para a nossa alma tranquila, nós não vamos discernir essas oportunidades em Deus, essas janelas em Deus. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos desperdiçar as oportunidades. O que vai gerar em nós, mais uma vez, para aqueles que andam nesse processo? Um ciclo de desperdícios. É impressionante como a gente vê pessoas com tanto potencial em Deus, tanto talento em Deus, tanta capacidade em Deus, e quando você olha, você vê que eles desperdiçam oportunidades. Você espera algo, e aí você vai ver na caminhada, perdeu a oportunidade. Quer dizer, perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. E você vê pessoas que vivem nesse ciclo há anos. O que Deus quer fazer nesse tempo agora? Porque a igreja precisa ser relevante num tempo do caos. A Bíblia diz que a criação está numa ardente expectativa da manifestação de quem? Dos filhos. O que nós temos que fazer? Discernir essas coisas, quebrar, em nome de Jesus, esse ciclo maligno de desperdício. Do desperdício que Deus concede para nós, recursos, bênçãos, oportunidades, e nós desperdiçamos, não frutificamos nele, para a glória dele, através da igreja dele,
A igreja tem que estar nesse processo como um todo. Você tem que estar inserido nesse processo de igreja, para frutificar nele, para o reino. É lógico que a igreja não é só a questão da reunião, a questão da instituição religiosa. Não, isso aqui não. A instituição religiosa, na verdade, tem que ser colocada até de lado nesse momento. Nós não temos nem que olhar para isso. Na verdade, a gente tem que até deixar isso de lado. Mas a reunião, o congregar, isso tem que continuar. Mas isso é só um pedaço do processo. Na verdade, isso é um pedaço menor. Mas nós damos isso como uma fatia grande. E às vezes alguns dão como isso como sendo todo da igreja. Não. A igreja fala como nós temos que ser. Marido, honre suas esposas. Esposas, submeta seus maridos. Filhos, obedeça seus pais. Jovens, cuidado quando você vai tratar com os idosos. Olha, cuidado com aquele que você não tem relação. Olha com o seu testemunho, presta atenção no que você faz. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Dentro e fora. Nós temos que ser frutíferos. O que nós temos que fazer em nome de Jesus? Porque, olha, eu vou falar de novo, o verão está chegando. Ele vai voltar. Eu não sei o dia, e nem sou maluco de dizer, porque a Bíblia diz mesmo que ele não vai, ninguém sabe. E vai vir assim, como um relâmpago do Oriente para o Ocidente. Shoo! Meu filho, não dá nem tempo para você perceber, já foi. Ou você fez, não vai dar tempo. Espera um pouquinho aí, deixa eu consertar. Não vai dar tempo. Você precisa destruir agora, em nome de Jesus Cristo, na sua vida, o ciclo do desperdício. Porque o verão está chegando. Nós temos que frutificar para o Senhor, frutificar para Ele. Porque no verão tem um calor, o calor. Lembra que nós lemos? Tem frio, tem calor, mas no verão é calor. O calor está em alto, o calor está no top. Isso qual que é a leitura que nós fazemos também? Tem fogo de Deus em nós. Fogo de Deus em nós. Fogo do Espírito de Deus em nós. O que nós estamos fazendo com isso? A Bíblia diz que nós podemos extinguir o Espírito. Uau! Não é em mim. Entristecê-lo. No calor, no verão, nós temos fogo de Deus. Fogo. Fogo de Deus em nós. Tem que ter nosso coração que está em fogo, em brasa. Fogo de Deus. Fogo de Deus. É um tempo de quê? Nós temos que entender o senso da urgência. Temos que fazer nesse tempo, nessa oportunidade que Deus dá. Deus abre uma janela, uma oportunidade. Nós temos que pegar e fazer nesse tempo, porque se nós perdemos esse tempo, nós não temos outro tempo. Vai começar tudo do zero e talvez nós não vamos ter outra oportunidade. Tem um senso de urgência, de entendimento de tempo de Deus. Não é assim, eu vou ver, irmão. E alguns são tão religiosos, mas tão picaretamente religiosos, que ainda fala assim, eu vou orar, irmão. Mentira. Mas quem vai orar fala assim, ai Deus, eu não quero, viu? Então se você quer que eu faça alguma coisa, manda 39 milhões de anjos para mim, para configurar de manhã, mas manda à tarde também, e tem que ser de noite também, aí eu vou. Não, a palavra já disse, o Espírito de Deus já está falando, a palavra já está sendo liberada. Nós temos que entender e discernir as coisas em Deus. Qual que é o perigo aqui? Qual que é o perigo de nós não seguirmos no caminho da frutificação? Porque existe uma liberação de frutificação no verão. Qual que é o perigo? Nós não entendemos isso aqui, quebrarmos e saímos desse caminho da frutificação e voltarmos para o ciclo lá atrás de novo, quebrarmos o processo da frutificação. Perder nesse tempo a plenitude da graça. A plenitude da graça. No verão. Plenitude da graça. Nós não podemos fazer as coisas em Deus e fora de Deus também, mas aqui vamos tratar especificamente as coisas do Senhor. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. Se der eu vou, se der eu faço, se der de qualquer jeito, faço de qualquer forma. Não podemos de forma alguma, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 10, Eclesiastes 9:10, olha o que diz: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você tem que fazer agora, meu amado, minha amada, é agora,
Porque para onde você vai, que você vai para a sepultura, lá não dá para fazer mais nada. Acabou, deu ruim, acabou, deu tempo. Mas aquilo que vier às suas mãos, a Bíblia está falando para nós aqui: faça com todas as suas forças. O que significa? Faça o seu melhor, se entregue, faça o melhor, não seja relapso, não seja ocioso, não seja preguiçoso, não seja relutante, não seja resistente, não seja rebelde. Faça com todas as suas forças. Aquilo que vier às suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Até porque, para quem você faz? É para Ele. Sabe, existem muitas pessoas que eles são subprodutivos, a frutificação deles é quase nada. Eu lembro agora aqui, lá na minha casa, eu alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás mais ou menos, eu todo feliz, eu fui lá e comprei um pé de acerola, e eu estava tão feliz, porque eu falei assim: agora esse negócio aqui, eu vou ter na minha casa um pé de acerola. E eu fui naqueles lugares que vendem plantas, essas coisas aí, esses gardens da vida aí, e lá eu tava assim, pé de acerola frutificando. Falei: filho, agora tá fácil. Pego, planto, já tá frutificando. E eu fiquei tão feliz. Confesso pra você que eu falei: vai ser legal, vou ter aqui um pezinho de acerola na minha casa. Que legal, vou poder usar essa acerolinha aí pra fazer suco, sei lá, pra usar. E aí plantei, e até hoje estou esperando dar. Não deu, rapaz. Não deu. Esses dias eu fiquei incomodado, porque eu gostaria tanto que ela desse umas frutinhas. E aí eu fui lá, mexi, fui ver coisa no YouTube, dei um trato ali. Rapaz, apareceu uma frutinha minguada assim, ó. Uma só, minguadinha. Aquela leitura que eu faço do natural, eu faço pro espiritual. Eu fico imaginando, da mesma forma que eu me entristeço olhando para ela, eu fico imaginando Deus olhando para nós. Quando Deus olha para nós, Ele faz tudo pra gente. Ele plantou direitinho, Ele deu os adubos, Ele mandou a chuva, Ele mandou o sol, e Ele olha para nós. Não tem uma frutinha. Nós temos que ser frutíferos em Deus. Eu vejo muita gente no contexto de igreja, muita gente com muito potencial. Você olha e fala assim: não, rapaz, isso aqui tem um potencial em Deus assim tremendo, mas com pouca frutificação. Eu aprendi, graças ao Senhor, Deus me ensinou isso no meu ministério, aleluia por isso, porque eu não crio expectativas com as pessoas. Foi uma das coisas que eu decidi no meu coração, quando eu decidi ir para o ministério de uma forma mais profunda. Eu falei: Deus, eu não vou criar expectativas, porque o tamanho da sua expectativa é o tamanho da sua frustração. Então, se você cria uma expectativa muito grande, quando isso aqui não vira, isso aqui não dá certo, aquilo não gira, aquilo vira uma frustração. Então eu decidi não gerar expectativas, mas eu confesso para você que alguns processos assim, eu falei: puxa, agora vai. Aí você olha assim: não, isso aí, uau, tem muito potencial. Mas aí você vê, com o passar da caminhada, que são pouco frutificação. Na verdade, patinam no processo, erram no ciclo, não finalizam processos na vida deles. Não é isso que Deus espera de nós. Tem gente que acha que nesse contexto de igreja aí, gospel, uau, gospel, evangélico.com.br, porque nós não somos cristãos, nós somos evangélicos, sangue do Cordeiro. E aí nesse processo aí a gente vê assim as igrejas, tem gente que acha assim: se eu der uma boa oferta, eu dou uma oferta bem generosa, se eu der uma oferta bem legal, Deus vai olhar para mim e Ele vai me abençoar. E tem gente que faz essas relações com Deus. E nós vimos isso, nós somos ensinados através dos anos, e alguns são ensinados até por osmose, e às vezes basta ligar a televisão que você vai ver esses processos ali. Mas nós vamos ver assim, por isso estou dando um exemplo genérico, mas nós vemos que as pessoas às vezes vinculam esses processos e acham que se fizer alguma coisa nesse sentido, Deus vai responder. Mas isso, ela só está fazendo algo porque ela quer esperar alguma coisa de Deus. Mas o que Deus está esperando de nós é frutificação. Porque não adianta nada fazer um sacrifício financeiro, econômico, der o seu carro
para a obra, aleluia, agora vai, agora deu carro, agora Deus vai escancarar o céu, agora Deus rasga. Tem gente que acha isso, que é assim que funciona, simples assim. E aí a pessoa não entende que o que Deus espera é frutificação, porque às vezes até para nossos corações é até fácil dar uma oferta, por exemplo, estou tratando a questão da oferta, dar uma oferta mais generosa, isso é fácil. Agora eu quero ver essa pessoa abrir, na verdade, o seu coração para relacionamento, abrir o seu coração para se envolver com a igreja, abrir o seu coração para ser frutífero no meio do povo, abrir seu coração para ser generoso com o próximo, para ser um abençoador, para ser uma pessoa que vai estar sempre à disposição para que possa ser usado. Esse processo é difícil nos nossos corações. Nós queremos a bênção, nós queremos o milagre, nós queremos a glória, nós queremos o poder, a autoridade, a vitória. Mas ser instrumentos de bênção, são poucos que querem. Tem alguns, e nós, infelizmente, outro processo que nós fomos ensinados direta e indiretamente, que alguns pensam que você está num lugar de Deus assim, está numa igreja grande, muito grande, estruturada, totalmente estruturada, tem tudo que tipo de departamento que tem, estrutura toda, tem um ar-condicionado próprio, num esquema legal, o som é tudo legal, as poltronas são legais, ministérios desde o bebezinho, desde a grávida, tem desde a grávida, até o cara com a terceira, quarta, nona idade, aleluia, eu tenho que estar num lugar desse, porque esse aí que é o lugar, uma estrutura toda ali, e eu vou ali, e eu me aproveito dessa situação, tem que ter uma estrutura, porque eu vou frequentar esse lugar. Gente, isso daí não é igreja, isso aí é hipermercado, isso aí é shopping. A gente quer um lugar grande, estruturado, tem tudo, vou lá, compro e vou embora, vou lá e compro e vou embora, vou lá e compro e vou embora, vou lá no supermercado, vou lá no Carrefour, vou lá no Extra, sei lá, eu quero ter uma estrutura muito mega aqui, não quero no mercadinho, não, eu quero ali, uma estrutura muito boa, conforto, já quero chegar, não, isso aí não é igreja, isso aí é mercado, isso aí é shopping, isso aí é consumir, querer receber, querer bênção, chupi, a Bíblia fala aqui, sanguessuga dadá, me dá, mas o que Deus espera de nós, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Frutificação. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Frutificação. Olha o que diz lá em Eclesiastes, no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 11. Eclesiastes 9:11. Vi ainda, debaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, e que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Peraí, que verdade é essa aqui? Que parece que existe uma injustiça nesse contexto, mas não, é um entendimento de reino, como funciona o reino, porque aqui está falando assim, que nem sempre o rápido ganha a corrida, nem sempre o mais forte vence a batalha, nem sempre o sábio tem pão, o prudente tem riqueza, o inteligente é honrado, mas que tudo depende do tempo. Nós temos que entender o tempo das coisas, e o acaso, essa palavra acaso aqui, talvez na língua portuguesa, não é que a palavra acaso, ela pode parecer assim, em coincidência, acaso, Deus não está no processo, Deus escapou, olha lá, não, essa palavra acaso, na verdade, ela seria melhor traduzida no original, se fosse a palavra chance, oportunidade. Tudo depende do tempo e da oportunidade. Agora, se você não está andando dentro do contexto do tempo de Deus na sua vida, você não vai encaixar nessas janelas que Deus libera de oportunidades. E aí vai passar o tempo e outro vai ser abençoado, e não você. E outro que naturalmente dizendo, você podia olhar e falar assim, mas ele? Mas eu fiz mais, eu sou mais, eu cuidei mais, eu sou mais forte, eu corro mais. Mas Deus aqui diz para nós que nós temos que entender, porque tudo depende do tempo e da oportunidade. Eu tenho que discernir o tempo
e oportunidade, e entrar nesse processo, para que eu possa frutificar, para que eu possa estar sendo abençoado. E mais à frente ele fala lá no capítulo 11, no verso 7, Eclesiastes 11, 7, olha o que ele diz: doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, que tudo que virá é vaidade. Olha aqui essa verdade. Sol, luz, verão, doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. No tempo do verão é a alegria. Nós temos que aproveitar esse tempo, nós temos que regozijar no Senhor nesse tempo. É um tempo de alegria, de mais do que uma alegria, é um regozijo. É um regozijo em Deus, uma alegria em Deus. Eu me alegro no Senhor, eu me alegro porque a luz dele é sobre mim, os olhos dele estão sobre mim, o sol dele está sobre minha vida. Eu tenho que discernir essas coisas. E ele fala assim: mesmo que você viva muitos anos, se alegre em todos eles. Alegria, alegria, se alegre, se alegre, se alegre em Deus. Verão, desfrute desse tempo. Por vezes nós esquecemos no tempo do verão de fazer algo aqui, que é agradecer, ter um coração grato, porque nós olhamos nesse tempo do verão, quando nós entendemos e estamos fluindo corretamente, vem uma frutificação, e você às vezes vê aquilo, desfruta daquilo, até se lambuza com aquilo e não agradece no teu coração grato. Nós temos que ser gratos nesse tempo, nós temos que entender que a gratidão é parte do processo. Nós devemos ter um tempo de agradecimento, nós temos que ter oração de graças, agradecer ao Senhor, fazer oração de graças, orações de graças, agradecer, declarar para os outros o quanto você é grato. Deus, obrigado. Deus, eu te agradeço. Eu reconheço que se fosse depender de mim, não teria como, não conseguiria, mas o Senhor, pelo seu favor, pela sua graça, pela sua bênção, concedeu a mim. Pai, obrigado. E muitas pessoas no tempo do verão Deus libera um tempo de oportunidade, mas muitos estão com as suas mentes ainda no inverno, não conseguem se alegrar, não conseguem desfrutar, não conseguem se regozijar. Você olha assim: mas olha que bênção, olha que bênção. Mas não sei, melhor não mexer com isso não. Ei, tem muitos que na estação do verão estão com seus corações e mentes ainda no inverno. Viva cada estação, responda a cada estação. No tempo do verão, alegre-se, agradeça, desfrute, descanse, seja frutífero. E eu termino aqui lendo Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso 10, Novo Testamento, Efésios 2, 10. Olha o que ele diz aqui, essa palavra é uma declaração sobre nós. Olha que nós somos, pois somos feitura dele. Uau! Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha aqui, ele está falando que nós somos feitura dele. Feitura dele, essa palavra no original aqui, feitura dele, é uma palavra que significa, é um poema, é como se fosse um poema. Nós somos um poema de Deus, nós somos feitura dele. Deus nos escreveu, Deus nos fez, Deus nos criou como se fosse um poema. Para Deus nós somos um poema, feitura dele, obra preciosa dele, em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus. Aqueles que são em Cristo Jesus. Para que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele nos fez dessa forma? Para boas obras. Boas obras, frutificação.
E que mais? A quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nelas o quê? Nas boas obras. Frutificação. Boas obras, frutificação. Eu sou feitura dele, criado em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Para que Deus já preparou isso antemão, antes do que? Da fundação do mundo. Para que eu pudesse andar nessas boas obras. Desfrute dos cestos que Deus dá, das liberações, dos recursos, da graça que Deus libera sobre a sua vida. É lógico que nós não falamos assim para você ser dissoluto, sair assim, vá. Não é isso. Mas aproveite o tempo de Deus. Seja frutífero. Boas obras. Faça tudo para a glória dele. Agradeça a ele. O verão chegou, irá chegar na sua vida. Orem a Deus para que esse tempo de pandemia acabe. Para que possamos, como povo, viver, experimentar o tempo da abundância dos frutos. Que possamos ser pessoas que fluem em boas obras. Seja frutífero em nome de Jesus. Você foi feito para isso, para boas obras. Você não foi feito para ser abençoado por Ele. Não é esse o propósito de Deus. Deus nos abençoa, claro, mas o que Ele espera de nós é que nós sejamos frutíferos, boas obras. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?